Nosso momento de reflexão, nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, que diz assim, estou ajustando aqui o microfone. Logo seguir, mandou Jesus os seus discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, e disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Portanto, reparando a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou-se o vento, e os que estavam no barco adoraram, e dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra que lemos, e te pedimos que nesta hora, Deus, venha trazer entendimento para nós, falar da tua palavra, falar da mensagem que o Senhor tem para nós. Nos ilumina, Senhor, com teu Santo Espírito. E cada um que está nos ouvindo, está nos assistindo, possa também estar com a mente aberta, o coração aberto, a alma aberta, para receber essa palavra, entender, crer, aceitar. Porque esta palavra pode mudar situações nas nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, de toda interferência maligna, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver nesse texto, vou resumir aqui as palavras, vou focar mais na questão específica, que Jesus mandou seus discípulos atravessar para o outro lado, entrando no barco, e quando já estavam a uma certa distância do mar, veio a tempestade. E eles começaram a ficar com medo, porque as ondas estavam realmente levando o barco ao contrário, o vento era contrário. Então, muitas vezes, nós também, no nosso caminhar, no nosso barco, o barco da vida, muitas vezes assoprado pelas tempestades, pelo vento forte, e às vezes perdemos até mesmo o controle da situação. Mas nós percebemos aqui que Jesus, ele mandou seus discípulos ir, continuou a orar, despedir a multidão e orar lá no monte, sozinho. E na quarta vigília, ou seja, de madrugada, Jesus foi andando sobre as águas em direção ao barco. E o que eu quero focar aqui é que os discípulos, vendo Jesus andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e com medo, e gritaram, desesperados: "É um fantasma!" Então ficaram terrivelmente assombrados e com medo. Mas o que eu quero lembrar aqui, para você que está me assistindo, está me ouvindo, que muitas vezes nós ficamos com medo de algo que não é aquilo que parece ser. Muitas vezes a nossa mente forma um fantasma. Muitas vezes a nossa própria mente forma algo que nos traz pavor, que nos traz medo. Aqui era Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro de seus discípulos para salvá-los, para colocá-los em segurança. E eles, com o seu medo,
acabou atrapalhando. Eles ficaram apavorados e as suas mentes criaram um fantasma, que na verdade não era um fantasma, era Jesus. Então muitas vezes nós também criamos esses fantasmas, temos medo de coisas que não existem, que não é aquilo que parece ser. Então estou falando para você nesta hora, preste atenção, se tranquilize, se você confia no Senhor Jesus, se você confia em Deus, se você é um servo de Deus, uma filha, um filho de Deus, então mesmo que o vento esteja soprando forte, mesmo que a tempestade parece que vai destruir tudo, e que não tem mais jeito, não tem mais recursos, mas pode saber que Jesus é aquele que nos socorre bem na hora exata, e nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós podemos confundir, é Jesus querendo nos socorrer, e nós estamos pensando que é um fantasma, ao invés de nos alegrarmos pelo socorro de Jesus, nós ficamos com medo. Porque nem sempre o socorro vem do jeito que nós pensamos. Nem sempre o socorro vem do jeito que nós pedimos. Deus trabalha do jeito dele, da maneira dele. Então jamais os discípulos iam pensar que Jesus ia vir sobre as águas, andando sobre o mar, mas foi assim que ele foi ao encontro dos seus discípulos para salvar. Então preste atenção, não se desespere com aquilo que você possivelmente está vendo ou está pensando. Então não deixe a tua mente, teus pensamentos pensar coisas que não são verdade. Ter medo de algo que você não precisa ter medo. E muitas vezes nós não prestamos atenção no socorro que Deus está nos dando, a forma como Ele está usando para nos socorrer. Eu quero contar aqui um caso, talvez uma ilustração, de um senhor que morava em uma ilha e de repente o rio começou a encher e a casinha dele lá começou a encher de água. E ele era uma pessoa que tinha, segundo ele, tinha muita fé em Deus. E ele disse: Deus vai me tirar daqui, Deus vai me socorrer, vai me tirar daqui. Deus é poderoso, eu sou servo de Deus, sou fiel a Deus, e Ele vai me tirar desse lugar. Então, de repente, passou uma canoa e disse: Senhor, entra aqui na canoa, vamos embora, que o rio está enchendo a cada instante mais. E ele respondeu para aquele canoeiro: não, Deus vai me tirar daqui, Deus é fiel e eu sou fiel a Ele também. Então o rapaz da canoa foi embora. De repente veio um barco maior e falou: olha, meu amigo, você vai morrer afogado aí, porque o rio está enchendo cada dia mais. A casa do senhor já está inundada já. Entra aqui no nosso barco, vamos embora. Vamos salvar o senhor, tirar o senhor daí. Ele novamente respondeu: não. Deus é fiel e Deus vai me tirar daqui. Eu sei que Ele vai me tirar daqui, Ele não vai deixar eu morrer aqui não. Então eles despediram e foram embora. O senhor não quer ir, então vamos embora. Mas só que eles chegaram lá na cidade e comunicaram às autoridades. E as autoridades mandaram um helicóptero para tirar aquele senhor de lá. Quando chegou lá, ele já estava em cima do telhado, porque a casa já estava totalmente inundada, só estava o telhado que não estava coberto com a água. De repente, do helicóptero desceram a corda: Senhor, a escada, e disse: Senhor, sobe aqui que nós vamos tirar o senhor daqui, desse lugar, o senhor vai morrer afogado. E ele novamente disse: olha, meus amigos, podem ir embora, porque Deus é fiel e vai me tirar daqui. Eu tenho certeza que Deus vai me tirar daqui. E eles foram embora. Então, depois de insistir tanto, eles não quiseram e foram embora. Aí o rio subiu mais o volume da água e levou aquele homem embora. Ele acabou morrendo. E ele morrendo, então, quando ele chegou até o céu, disse: Senhor, eu estava com tanta confiança que o Senhor ia me tirar desse lugar, e o Senhor me deixou morrer afogado. Então Deus disse a ele: eu mandei 3 socorros para você, 3 embarcações para tirar você daí, e você não quis, você rejeitou. Primeiro mandei a canoa, mandei o barco, mandei o helicóptero, e você não quis. Então agora eu não sou culpado, você que é o culpado que não quis o meu socorro. Então aí está a moral da história. Muitas vezes nós queremos que Deus nos socorra do nosso jeito, mas Deus tem o jeito dele de trabalhar. Então devemos prestar atenção
a maneira como Ele está querendo te socorrer. Mas preste atenção, porque Ele está querendo socorrer você, salvar você, livrar você desse medo que você tem. Você é uma pessoa que talvez está passando por ansiedade, e o medo faz parte da ansiedade. Mas Deus quer te curar. Deus quer salvar você, livrar você. Mas muitas vezes não é do jeito que você quer. Deus pode usar o médico, Deus pode usar o psicólogo, o psiquiatra, e também pode salvar você, simplesmente tirar você dessa situação, te curar, te libertar desse medo, dessa ansiedade, simplesmente pelo poder da fé. Se você tiver fé, você pode alcançar. Tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que tem fé, a verdadeira fé em Deus. Então nós sabemos que aqui, voltando um pouquinho para o texto, quando aqueles homens que estavam no barco, os discípulos de Jesus, estavam gritando de medo, Jesus imediatamente disse: não temas, tenha bom ânimo, eu sou eu, não temas. Ainda Jesus parece que estava meio que duvidando, aliás, Pedro parece que estava meio duvidando de Jesus. Ele disse: se é realmente o Senhor, manda eu descer da água e ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E descendo, Pedro andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas de repente, ele, ao invés de olhar para Jesus, olhar para o socorro, ele começou a olhar para a tempestade. Então muitas vezes nós recebemos o socorro, muitas vezes Deus envia, Deus manda o socorro para nós, mas nós, ao invés de olhar para Deus, firmar nossa fé em Cristo, para sermos curados, para sermos salvos, ser libertos, começamos a olhar para o problema, começamos a dizer novamente: parece que não tem jeito para esse problema parece que está cada dia pior. Então pare de falar isto, olhe para Jesus Cristo, olhe para o poder de Deus, não para o problema. Olhe para aquele que pode trazer solução, olhe para aquele que pode te salvar, te curar, te libertar, e não para o problema em si. Esquece o problema, porque enquanto você estiver ali refletindo, meditando: meu Deus, o que é que eu faço? Parece que esse problema não tem fim, não tem jeito. Pare com isso, olhe para aquele que pode te salvar. Você não crê em Deus? Onde está a tua fé? Jesus, ele falou aqui para os seus discípulos aqui, no versículo 31, Jesus diz: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro pela mão e disse: homem de pequena fé, por que está duvidando? Então, por que é que você está duvidando do poder de Deus? Será que essa enfermidade, esse problema, essa ansiedade, esse medo que você sente é maior do que o poder de Deus? Claro que não. Então preste atenção. Se você crê, se você tem fé em Deus, se você confia em Deus, pode saber que Ele é poderoso para nos dar a cura, para nos libertar. Mas é como eu disse, muitas vezes nós queremos do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Então preste atenção, você pode ir ao médico, pode ir ao psicólogo, como eu já falei, mas você pode confiar também, dobrar o teu joelho, ou sentar na tua cama, ou em pé, como você quiser. Fala: Senhor, eu estou aqui com essa situação e eu preciso que seja resolvida. Eu creio, confio no Senhor. Eis aqui o teu servo, o teu filho, a tua filha. Socorre-me, como Pedro disse: socorre-me, Senhor, porque eu estou com medo. Mas deixe esse medo de lado, confia no Senhor, olha para Cristo. Não olhe para os problemas, olhe para Cristo, porque Ele é capaz, Ele tem todo o poder para te curar, para te libertar, para te salvar. Então pare de ficar olhando para os problemas e olhe para aquele que pode dar a solução dos problemas. Em nome de Senhor Jesus. Que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida e você possa receber vitória em nome do Senhor Jesus.